Olá, sejam bem-vindos ao Ciranda Cast. Não será um programa, serão apenas alguns episódios com convidados especiais, a título de trazer informação, dicas, esclarecer dúvidas e principalmente trazer a conscientização do bilinguismo e o português como língua de herança. Prazer, eu sou Taniana Perazzolo, pedagoga, psicopedagoga, pós-graduada em práticas da educação bilíngue e também em formação no Instituto LOCSE sobre a abordagem Pickler. A Ciranda Ireland é um projeto meu onde a gente ensina português como língua de herança para as crianças aqui na Irlanda. Temos hoje uma unidade em Dublin, uma unidade em Bray, e a ideia é manter as crianças e as famílias conectadas com a cultura brasileira. E hoje temos uma convidada para iniciar o primeiro podcast, uma pessoa muito especial, nada mais, nada menos do que uma fonoaudióloga bilíngue, graduada pela Universidade de São Paulo, especialista pelo programa de residência multiprofissional da Universidade Federal de São Paulo e agora ela é mestre, sim, ela é mestre pela Universidade Católica de Portugal. Com vocês, Karina Pereira. Obrigada! Tão bom ouvir que eu sou mestre, porque foi tão difícil terminar. Eu imagino. Ká, eu estou extremamente feliz que você está aqui participando desse projeto, dessa loucura. Você sempre abraça tudo com tanto carinho, com tanto amor. E eu espero realmente que essa ideia do podcast e com todo o seu conhecimento, com toda essa sua bagagem, com toda essa sua delicadeza, traga muito conhecimento para todo mundo que estiver assistindo a gente, tá bom? Muito obrigada. Então, antes da gente começar, só gostaria que você apresentasse também um pouquinho, fala de você, de como você chegou até aqui, sua trajetória. Tá bem. Eu me formei em fonoaudiologia na Universidade de São Paulo, na USP, em 2012. E aí, logo em seguida, eu fui para um programa de residência multiprofissional de 2 anos na Unifesp, que é a federal de lá. Segui aí a minha prática fonoaudiológica clínica, hospitalar, com várias faixas etárias. E em 2017, resolvi vir aqui para a Irlanda para melhorar o meu inglês, ter uma nova perspectiva aí de vida e também de carreira. E foi quando eu conheci, através da Trinity College, um pouco mais sobre esse ambiente, sobre a multiculturalidade e o bilinguismo, através de uma linguista chamada Francesca Lamorghia. Ela tem um projeto muito legal, inclusive aqui, que chama Mother Tongue, que fala sobre nada mais, nada menos do que o multiculturalismo, né? E as famílias multilingües ao redor do mundo. Na Irlanda, based na Irlanda, mas ao redor do mundo. Então, com a Francesca, através dos workshops dela, eu facilitei alguns workshops com ela e assistindo algumas aulas que ela dava na universidade, eu percebi que havia muitas coisas assim que eu precisava estudar e me realmente entrar de cabeça para entender um pouco das dores, né, que algumas famílias traziam, a relação entre o atraso de fala e muitas crianças que vivem nesse contexto bilíngue. E aí, depois fui fazer o mestrado e tô aqui hoje. E é legal, tem muitas mães, né, que conhecem nós duas, e acho que é uma boa oportunidade da gente falar. Você lembra como a gente se conheceu? Lembro, foi na Lembra? pandemia, foi online e foi por causa de uma live. Exatamente. Eu acho porque eu vim desse mesmo contexto também do bilinguismo do Brasil e chegou aqui, eu me deparei com essa questão do português como língua de herança e eu comecei a buscar material e assistir uma live sua, eu fiquei assim, apaixonada pelo seu conhecimento, pelo seu jeito de passar a informação, é muito claro. E ali me envolveu e você sempre aberta, sempre muito querida. Eu simplesmente, acabou a live, eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, adorei, queria te conhecer. E aí? E aí eu falei, então vamos fazer uma chamadinha de vídeo. Tipo assim, papum, a gente já começou a conversar e ali a gente se conectou. Temos aniversário de 4 anos, então, da nossa amizade. Sim, já fomos para Portugal juntas, já. Foi bom demais. Não, sim, e muito assim, eu sou muito agradecida por tudo, porque é uma parceria muito bacana. A gente vai falar mais durante no decorrer da live sobre isso, mas eu tô muito feliz por tudo. Obrigada. E, gente, eu tive que fazer algumas anotações. Eu sei que o podcast, essa conversa, assim, bem informal, mas vou ter que fazer umas perguntas, porque, assim, aquelas perguntas do dia a dia, de tanto quem trabalha com o português, como língua de herança, o bilinguismo, e até mesmo as próprias famílias vêm com muitos questionamentos. E eu quero ter essa oportunidade de conversar e
trazer essas perguntas. Vamos lá. Não vou deixar para depois. A primeira pergunta que mais fazem é aquela que é verdade, né? Um mito. O bilinguismo é uma das causas do atraso de fala? Não, isso é mito. A gente tem uma relação, não é de causalidade, mas é de associação. Por que é interessante a gente diferenciar causalidade de associação? Causalidade é a criança que tem atraso de fala, porque tem síndrome, porque tem muitas otites, que podem ser uma das causas do atraso de fala. A associação é como se fosse um conjunto de sinais e sintomas. Então, há crianças bilíngues que têm atraso de fala, mas muito provavelmente, se elas fossem monolíngues, ela ia ter também dificuldades nos subsistemas de linguagem que justificam o atraso de fala, né? Então, é a primeira desmistificação que é interessante a gente fazer aqui. Porque muitos pais ficam, então eu vou evitar falar duas línguas em casa, então é melhor esperar o tempo da própria criança, né? O bilinguismo, ele não é causa, mas é interessante a gente analisar as associações, quantas e quais são as línguas faladas em casa, como que isso está sendo organizado na dinâmica familiar, para a gente conseguir entender melhor essa relação de associação, né? Sim, com certeza. E toda criança bilíngue precisa do atendimento fonoaudiológico? Não. Essa é outra pergunta muito interessante. E se a gente for entender o percurso da criança bilíngue, muitas crianças, elas no desenvolvimento de linguagem, vão muitas vezes, se a gente comparar uma criança bilíngue com uma monolíngue, falar um pouquinho mais tarde, porque o vocabulário dela vai ser a soma das duas línguas que ela está falando. Mas isso não significa que ela vai falar atrasado, porque a gente tem aí nos marcos do desenvolvimento, a gente tem uma janela, certo? A criança precisa de fono em que momento? Pensando na criança, se a gente observar sinais e sintomas que a criança não tem intenção comunicativa, não sai do balbucio para as primeiras palavras, parece ter uma dificuldade de compreensão do que é dito, né? E o meu trabalho com as famílias não é só com a criança. Pai e a mãe que às vezes está um pouco perdido com relação a essa dinâmica, será que eu falo a minha língua nativa? Será que eu falo a língua de onde eu estou morando? Isso tudo é muito interessante numa sessão de consultoria, a gente organizar um pouco a dinâmica das línguas dentro de casa. E, em último caso, né, um caso mais interessante de acompanhamento que já não é fonoterapia, mas é quando a gente trabalha, por exemplo, em parceria com projetos como a Ciranda, outros projetos de português como língua de herança. A fonoaudióloga, nesse caso, ela vai ajudar a criar estratégias, instrumentos, para entender como está sendo o desenvolvimento de linguagem da criança nesse contexto. Porque uma criança bilíngue, não importa quais são as línguas que ela fala, na necessidade de uma avaliação de fono, essa avaliação precisa ser feita nas línguas que ela fala. Não pode ser feita só em uma língua. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que você já antecipou até umas perguntas minhas, mas a gente vai voltar no ponto para aprofundar um pouco mais. E aproveitando que você já falou isso, então assim, a mãe que está em casa, está com a criança lá, por volta dos 2 anos de idade, né? Que é uma idade aí X pra gente. O que ela tem que perceber? Quais os sinais que ela já tem que perceber para saber se a criança está com atraso de fala ou não? Uhum. Eu queria que a gente pensasse nos marcos de desenvolvimento não como um target de número de palavras. Uhum. Pelo menos essa é a maneira mais afetiva e humanizada que eu entendo o desenvolvimento de linguagem no contexto bilíngue, sabe? Perfeito. Então, não vamos contar, minha criança tem 2 anos, ela já fala 50 palavras. Uhum. Quais e como ela está usando a fala para se comunicar? Então, com 2 aninhos, a criança já tem que falar a frase sim. Mas a frase pode ser uma mistura de balbucio com palavra, com gesto. A criança precisa ter a intenção comunicativa de chamar o adulto para o que ela quer, né? Ela tem que ser capaz de entender o que está acontecendo lá com o outro, né? A comunicação, ela precisa do interlocutor para acontecer. Uhum. Então, a gente tem esses marcos do desenvolvimento. Com 1 aninho, geralmente, vem as primeiras palavras, às vezes um pouquinho mais cedo, um pouco mais tarde. Com 2 aninhos, a gente tem o boom do vocabulário, que é quando as mães geralmente ficam muito preocupadas.
Cá, eu observei que o boom do vocabulário não veio na minha criança, né? Procure sim atendimento ou uma consultoria para a gente entender. Será que não veio ou não veio do jeito que a gente esperava, né? E a gente entender essa singularidade de criança, o ambiente que ela tá, quais e como as línguas estão sendo organizadas em casa. Acho que isso é interessante trazer também. Muito bacana, porque é exatamente isso. Porque às vezes tem, né? Pode ter alguma patologia, mas às vezes é realmente com uma orientação do profissional que forma que aquilo está sendo estruturado dentro de casa. Às vezes não tem essa comunicação, né? Aquela criança que só aponta para as coisas, a mãe pega e fala. Exato, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com o adulto que ele fala pela criança, né? A fase até os 2 anos é uma fase que nós adultos, nós vamos nomear o mundo para a criança. Isso é diferente de fazer por ela. Então, a gente tem que pensar assim, quando a gente fala alguma coisa para a criança, imagina que tem uma ampulheta mágica, Tani, entre o que a gente fala e o tempo que a gente precisa esperar para a resposta. Porque uma criança de 2 aninhos, ela não tem nem cognitivamente ainda como entender a velocidade de fala da maneira que a gente entende, entender o que é verbo, o que é sujeito, o que é predicado, né? Então, quando a gente fala rápido, como a gente está falando assim, a criança não vai entender. Então, por isso que é interessante nomear o mundo. O que é nomear o mundo? Nas atividades de dia a dia. Filho, vamos tomar um banho para lavar esse corpinho, e aponta o corpo, né? Então, vamos colocar o seu capuz, fazendo o sinal, fazendo o sinal do capuz, né? Você trouxe um ponto que para mim é muito importante. Acho que é uma da parte da abordagem Pickler, que fala muito da gente antecipar, né, para a criança, fazendo toda essa narrativa. Uma que trabalha para ela, explica o que vai acontecer, e outra para criar esse diálogo. E esse último curso que eu fiz agora, ele falava exatamente dessa parte do diálogo e desde o bebê. Né? Então, quando a gente conversar com o bebê, está narrando, está falando daquele momento, fazer a pausa de espera, que é a pausa que, teoricamente, a criança vai começar a entender que é o momento dela de falar. Então, enquanto ela é bebezinha, né, ela vai balbuciar, vai dar um sorriso, vai fazer algum gesto, e aquilo, com o tempo, ela vai entendendo como funciona esse processo do diálogo, certo? Exatamente. Ponto para você. Ponto para Amy Pickler. Não, mas foi muito interessante, porque, na verdade, a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Desde que eu entendi, comecei a aprender sobre abordagem, fazer essa narrativa para a criança. Então, a gente está lá trocando o bebê, a gente vai narrando o tempo todo. Ai, deixa eu ajudar, vamos colocar aqui a sua mãozinha, olha o seu pezinho, eu vou colocar a sua fralda, sente esse lencinho. Só que eu não fazia essa pausa. Eu não deixava, não dava esse tempo para a criança. E eu não entendia realmente que a gente tem que começar esse processo desde cedo, né? Então, é ali que começa a criança a entender que naquela pausa é a vez dela. Toda comunicação, Tani, ela precisa de um par, né? A gente precisa ter um parceiro comunicativo, senão vira um monólogo mesmo. Então, os adultos, a gente tem a mania, às vezes, de falar, que eu brinco, né? Do adultez, que é falar rápido, não respeitar as pausas. Falar muito difícil. Falar difícil, ou o contrário, né? Falar muito infantilizado. No diminutivo. No diminutivo. Isso não ajuda a criança. O que vai ajudar a criança a se organizar é fazer frases um pouquinho mais curtas, né? Falar pausadamente, mas não de uma maneira que fique parecendo que eu sou um robô, porque a criança também, ela sente, pai e a mãe tá falando comigo de um jeito que é diferente que ele fala com as outras pessoas, né? E são tarefas do dia a dia, né? Quando os pais me procuram e falam, poxa, eu tenho tanta dificuldade no dia a dia fazer isso, é muito mais simples do que a gente pensa. Essas estratégias que a gente pode usar de estimulação no contexto bilíngue, né? É bom que você tocou nesse tópico aí com relação ao jeito que o adulto se comunica com a criança. É exatamente isso, a gente não falar sempre no diminutivo, né? A gente está falando da onomatopeias, né? De não nomear, na hora que vai ver o cachorro, não falar au, au, au ali, né? Então, fala assim, olha um cachorro. Acho que me ajuda a trazer isso, por favor, porque é importante, muito, né? Muito. Assim, as onomatopeias, elas fazem parte do desenvolvimento de fala da criança, né? Até, inclusive, para as crianças bilíngues, olha que interessante. O cachorro, em inglês, ele late uf, uf. E em português do Brasil, e em Portugal, é au, au, né? Então, quando a gente está contando o vocabulário da criança, eu conto o uf, uf e o au, au como 2 palavras diferentes. Né? Mas na funcionalidade,
Quando a criança vai nomear, depois de um tempo, ela tem que olhar e dizer, é o cachorro, ou é o cão, né? Ou é o dog. Chamar as coisas pelo nome. A onomatopeia, ela faz parte do desenvolvimento, mas ela passa, né? Muito bacana. E outra coisa que os pais sempre falam, né? A gente tem que aproveitar que eles são pequenos e eles são como uma esponjinha, né? Então, por que a criança, ela aprende com muito mais facilidade? A resposta disso é a plasticidade cerebral que a criança tem. E hoje em dia a gente está estudando muito sobre os neurônios espelho, né? O que é essa plasticidade cerebral? A gente vive isso no dia a dia. Quando tinha 26 anos, me mudei para a Irlanda para um programa de intercâmbio e aprendi a ser fluente no inglês, o que me tornou bilíngue. Esse processo, eu aprendi a associação e o aprendizado do inglês quase que por tradução, inicialmente. A criança não. É tudo por associação. Por isso que não é legal a gente olhar e falar, uau, essa é uma caneca. Cup, caneca. That's a pen, a caneta. Pen, caneta. Porque a criança vai entender que isso chama pen, caneta, que isso chama cup, caneca, né? E o aprendizado do bilíngue, né, a aquisição de linguagem e de fala das crianças bilíngues e multilíngues, ela é muito associativa, diferente do adulto, que a gente já tem uma bagagem, né? Então, por isso que é muito mais fácil aprender quando a gente está mais novo. A criança não tem essas regras tão estabelecidas e ela flui entre as línguas e os subsistemas de linguagem de uma maneira muito mais leve do que, teoricamente, o adulto e o idoso. Entendi. E é bom que você entrou nessa questão de usar o mesmo objeto e pelo menos em 2 idiomas. Acontece muito na ciranda e alguns pais questionam, né? Principalmente o pai não falante de português. Por exemplo, às vezes eles cobram a gente não corrigir as crianças o tempo todo lá. Mas eu escuto que eles falam inglês dentro da sala. Sim, tem muitas crianças que ainda se comunicam muito mais facilmente, né? Se sentem mais confortáveis em inglês, mas ali na sala eles entendem o que está acontecendo. Por exemplo, às vezes a gente fala, que cor de balão vocês vão querer? Aí ele fala assim, eu quero blue. E a gente nunca corrige, a gente fala assim, eu também, eu adoro o azul, eu sempre escolho o azul também. Então, assim, deste jeito a gente introduz o nome da cor que a criança estava falando, por exemplo. Isso. E tá certo. Certíssimo. A questão da correção é um ótimo tópico que você trouxe, porque os pais falam, o que eu faço quando eu percebo que a criança não está falando ou está falando de uma maneira errada? O que a gente precisa fazer é não corrigir por cima. Isso nunca. Mas dar um modelo certo da produção da palavra. Então, por exemplo, a criança não está conseguindo nomear. Eu vou usar outra coisa, porque senão a gente vai ficar no cup e na pen toda hora. A criança não está conseguindo nomear o que é phone. Ela não está conseguindo, seja por uma programação motora ou porque não sabe, não entende a referência. Então, a gente vai olhar e vai falar, olha, that's the phone. Can you phone me? E a gente vai usando de várias maneiras. Em português, né? Filho, me dá o celular? Eu vou querer o celular para ligar para vovó. Liga para vovó e começa a brincar. Usando a palavra várias vezes, sem que a gente tenha que falar. Repete. É só a gente se colocar no lugar da criança, né? Se tem um adulto falando pra gente, Tani, repete comigo. Caneta, bola, casa. E 2 minutos você vai ficar, que chato. Por que eu tenho que aprender assim? Né? Desmotivador, né? É muito desmotivador. É boring mesmo. E aproveitando que a gente já está falando com relação a isso, a criança passa por um processo, eu acredito que seja um processo muito comum, é natural nessa fase, que a gente nomeia de code mixing e code switching. Você pode falar um pouquinho para a gente o que é isso? Não só as crianças, mas nós, adultos, durante a nossa trajetória bilíngue, para quem é bilíngue e multilíngue, a gente apresenta isso, né? O que é o code mixing? Dentro de uma palavra, a gente modifica para que ela se torne mais funcional nas 2 línguas. Então, a gente faz isso quando a gente fala, eu vou buscar o restaurante, né? Eu vou jumpar, que algumas crianças falam. Eu vou jumpar. Jumpei. Tem uma que a gente fala também, parqueando. Parquear, exatamente, né? Do parking, A minha sobrinha, ela não sabia o que era lamber o sorvete. Daí ela falava que ia linguar.
né? Ela tornou o substantivo ali num verbo. Isso é o code mixing. O code switching, ele tem a ver com frase. Então, é quando a gente vai, por exemplo, eu vou dizer... eu tô indo... deixa eu dar um exemplo de uma frase hoje, que a gente... por exemplo, eu tava te esperando no bus stop. Exatamente. Cá, tô te esperando aqui no bus stop. Exatamente. E pode ser também modificar e usar um verbo. Eu tô tentando lembrar de algumas situações assim que eu tenho na prática clínica, mas de crianças que usam muito isso, assim. A minha mãe dreamed about alguma coisa ontem. E daí a criança fala, exatamente, vai trocando. Sem ter muita consciência, às vezes, que ela usou as duas línguas, né? Às vezes a criança fala, meu pai não speak português. Então tá metade. É isso é o code switching, tá? Então a gente tem o code mixing, que é palavrinha, e o code switching, que é na sentença. Isso é um sinal de sofisticação cognitiva. É para as crianças apresentarem isso, tá? É um sinal de que a gente está trabalhando as duas áreas cerebrais, os dois lados do hemisfério, de que a gente está entendendo muito mais o que é a linguagem e transformar a linguagem em língua. Ou seja, isso faz parte do processo do bilinguismo. Totalmente. Então, fiquem tranquilos. A criança pode deixar de ser bilíngue? Boa pergunta. Criança, adulto, quando que a gente deixa de ser bilíngue? Quando a gente não tem mais a inserção e o uso funcional da língua no contexto diário. Então, quando que eu sabia inglês? Eu sabia, mas quando eu me tornei bilíngue? Quando eu passei a usar isso de forma diária e culturalmente isso fez parte do meu dia a dia. No Brasil, a gente tem um monte de escola bilíngue. Boas, mas a gente tem um monte de escola bilíngue que, na verdade, só dá aula de inglês. A criança que não tem contato com a cultura não se interessa, não vai realmente ser bilíngue. Por isso que a gente passa, quando vai viajar, né, e quando faz essa mudança, a imigração tem essa fase. Nossa, eu estou vivendo aqui, mas parece que eu não sei me comunicar, parece que eu sou uma criança. Por quê? Culturalmente, a gente chega aqui e a gente não entende direito o que é o Irish breakfast, né? A gente não entende exatamente quais são as culturas, os detalhes da cultura, seja irlandesa, estadunidense, de Londres, enfim, Alemanha, né? Isso demanda tempo e o bilinguismo, né? A pessoa bilíngue, isso demanda muita disposição dela e do redor. Então, por isso que tem muita gente... A gente sabe que a gente tem uma comunidade brasileira grande no mundo inteiro. Tem muita gente que se muda para um outro país, mas não consegue falar a outra língua. Isso tem muito a ver como que está sendo essa exposição, a inclusão dessa pessoa, né? Não vou falar de mim, então, né? Cheia de Fala vontade para aprender o inglês, me envolvi na comunidade mas brasileira. Fala bem, e se envolveu na comunidade internacional e faz trabalho lindo. Pratico português todos os dias. Um assunto muito importante que eu acho que é legal a gente falar sobre preferências linguísticas. Né? Tem vários pontos que a gente pode entrar, mas um dos que eu escuto pela ciranda, né? É a questão dos pais, às vezes, em casa. Então, assim, eles levam para a ciranda, aí a criança participa, fala em português. Na hora que a gente entrega na saída, eu falo, mas está falando tanto inglês dentro de casa. E aí, eu conhecendo um pouco do perfil da família, e eu vou dar algumas dicas, algumas orientações com relação a isso, porque, assim, qual é o ambiente que a criança está vivendo dentro de casa? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Tá. A preferência linguística, ela tem super a ver com tempo de exposição, né? Então, uma criança filha de brasileiros com irlandeses ou qualquer outra língua que não seja o português, mas que passa o dia inteiro com a mãe, é claro que ela vai ter muito mais facilidade de falar o português do que o inglês, né? Além do tempo de exposição, a gente tem a afetividade ao mostrar a língua, né? E o que envolve a afetividade? O quanto que eu, enquanto adulto, quero mesmo me empenhar para que o projeto bilíngue, o projeto Minha Criança Tagarela, funcione. E isso demanda da gente organização, empenho, né?
E às vezes é um pouco frustrante, porque, principalmente aqui na Irlanda, né? Quando a criança vai na creche, poxa, a mãe fala, nossa, ela voltou, tá falando só inglês comigo. Mas por quê? Se a gente for pensar nesse tempo de exposição, de É afetividade, muito maior, é muito normalmente. maior no inglês, né? Acontece com as minhas sobrinhas, por exemplo, que estão lá nos Estados Unidos. Elas brincam em inglês entre elas, né? E falam português com o meu irmão e minha cunhada. Mas a brincadeira é em inglês. Não porque o inglês seja a linguagem afetiva, mas porque faz mais parte do lúdico delas. Porque estão na escola e porque moram nos Estados Unidos o inglês. Mas dá para, com certeza, manejar esse tempo de exposição, atenção, de cuidado nas duas línguas de uma maneira bastante equilibrada. Sim. Até no começo, quando eu comecei a entender um pouco mais desse mundo do português como língua de herança, no começo ainda eu vou te falar que eu julgava um pouco o papel da mãe. Porque eu falava assim, nossa, como, né? Tão, precisa saber o português, né? Como que abre mão do português? Mas hoje eu tenho muito mais empatia em entender que é muito difícil, né? É um trabalho sem fim, contínuo, e ela tá o tempo todo ali exposta ao inglês. Às vezes o próprio companheiro não quer saber o que está acontecendo e fica naquela angústia. Ai, toda hora tem que traduzir, tem que traduzir. Então, eles acabam crescendo, às vezes, sem o português, por conta dessa exaustão mesmo. A mãe se vê sozinha naquele caminho lá de ensinar o português como língua de herança. E no fim das contas, quando ela vai, aí inverte, né? Quando eles vão de férias para o Brasil, a coitada da mãe tem que ficar traduzindo para os dois lados e tentando criar essa conexão com a família, com os primos, com os avós. E isso, eu sempre deixo essa dica para as mães. Eu falo assim, é difícil, é trabalhoso, mas insiste, porque é só assim. E um outro mito, assim, é a gente dizer, mas só vai conseguir aprender a criança que é bilíngue quando é muito pequenininha. Não, eu tenho um pacientinho que mora em Londres, a mãe é brasileira, o pai nasceu em Londres, e a mãe não consegue praticar o português, porque ela tem outros gêmeos em casa, e o português é a língua minoritária mesmo, né, ali dentro do contexto. E é muito gracinha, porque quando eu faço as sessões de fono com ele, é, ele traz muito disso, mas foi minha mãe que me ensinou isso, né? Quando eu falo, o que é isso? Mostrando o cachorro quente, ele fala, é o hot dog. E aí ele fala, chama cachorro quente, com um sotaque assim, né, tão fofo. Então, assim, o pouquinho de tempo que a gente demanda para trazer para a criança a nossa cultura, o que a gente aprendeu, as músicas que a gente ouviu na infância, isso já é bastante, né? O que eu costumo dizer e falar muito para as mães é o que é possível dentro da sua realidade. Se a gente faz o que é possível, já é suficiente. Hoje em dia a gente pode contar com uma equipe multiprofissional por isso. A fono, a pedagoga, a psicóloga, para ajudar numas demandas que já fogem do que está sendo possível para a mãe. E às vezes praticar o português é realmente desafiador, né? Então por isso que eu acho que vale a pena a gente contar com essas dicas assim que a gente está trazendo hoje. Super. E eu lembrei agora de um ponto que eu deveria ter citado no começo, mas o porquê surgiu, né? O Ciranda Cast. Eu estava num chá de bebê e tinha uma gestante, não era a mãe da festa, mas tinha uma gestante próxima a mim. E no pub estava tocando uma música instrumental e, para mim, soava como uma ciranda cirandinha. Aí eu falei assim, nossa, parece ciranda cirandinha. As meninas, nossa, você não desliga nunca da ciranda, não sei o quê. Eu falei, gente, mas sei lá, eu vivo isso, né? Aí essa mãe do lado falou assim, nossa, eu nem lembro dessas músicas, nem lembro dessas músicas. Eu falei, mas tem que aprender, como que você vai cantar pro seu bebê? Ela falou assim, mas eu não pensei em falar em português com meu filho. Aí eu falei, como não? Ela falou assim, não, nem parei para pensar sobre isso. Aí o marido estava numa rodinha com os amigos dele, ela virou para ele, baby, can we teach Portuguese for him? Aí ele falou, yeah. E continuou conversando com os amigos. E aquilo me doeu. Porque, assim, eu vi que é uma mãe que não estava fazendo planejamento. E isso é tão importante, porque lá na frente faz uma diferença absurda para o casal. Hoje, vivendo a ciranda há 3 anos e pouco, a gente vê a importância dessa questão da linguagem, da língua para a família, né? Então, as famílias que apoiam, tem lá na inscrição da ciranda, se a família aceita e compreende que isso é importante. O quanto? De pouco a muito.
né? Sim, sim. E aí eu sinto por essa menina, porque ela não parou para pensar. E assim, e vem tantos casos assim para Ciranda, ai, não parei para pensar, e agora? Eu falei, gente, a gente tem que abrir a cabeça e mostrar para o pessoal que é importante, que é positivo, que não é só a questão do bilinguismo, né? Que é muito importante, né? Depois até vou pedir para você falar um pouquinho sobre os benefícios do bilinguismo. Mas essa conexão, né? Com o Brasil, com a Total. família, com a nossa cultura. Como que Total. você tem um pedacinho seu que não vai se conectar com a sua história, não é? É engraçado, você me fez lembrar de uma coisa. Eu vou fazer aqui a propaganda de uma profissional que eu adoro, que é a Caroene, né? Que Ai, tá com um projeto de pré-natal psicológico através de de grupos de mulheres e sensacional o projeto. individual também. E uma coisa que eu acho bonita demais eu acho que no meu pré-natal ainda não tem esse lugar de fala de ser mãe, mas inclui no meu pré-natal psicológico conversar com certeza, e já converso com o meu parceiro sobre como que vai ser a dinâmica das línguas dentro de casa, né? Isso faz parte, inclusive, do nosso pré-natal. Isso precisa ser conversado dentro de uma família multicultural. Porque as coisas que não são conversadas, e agora eu vou trazer um ponto que me chama muita atenção pela minha observação clínica. Tudo que não é falado vira sintoma. E é engraçado, porque às vezes eu vejo tantas crianças com atraso de fala, porque é isso, os pais chegam na fase da criança realmente começar a se desenvolver e eles estão perdidos. Que língua, como que eu vou falar, de que jeito que eu vou falar? E aí ou falam muito, falam pela criança, ou não falam, nem dialogam em casa. E esse elefante branco, enorme, podia ser algo que numa conversa ali do pub, né? Você foi essa pessoa que trouxe. De repente ela realmente não tinha pensado, porque tem tanta coisa acontecendo, né, na gravidez de uma mulher. Sim, sim. Mas é tão importante quanto cuidar da nossa saúde mental é cuidar dessas questões. Que língua será que a gente vai falar em casa? Qual é a língua afetiva da nossa família, né? E envolver toda a família, eu vou te dizer pela experiência também. Porque, assim, tem uma mãe que fez um trabalho lindo, lindo, lindo com uma criança. Ele se comunicava perfeitamente em português. Uma coisa que ele falou com a avó irlandesa, que a avó não entendeu, a avó não reagiu bem com isso, foi bem enérgica com ele no momento, falou assim, você é irlandês. E daquele momento em diante, para ele criou um bloqueio com o português. Aham. Então, assim, realmente não é saudável, né? Então, tem que ter essa conversa, tem que explicar. E já tem o outro lado de uma criança que a avó irlandesa não entende que a criança, o que a criança está querendo falar, e ela tem super interesse em aprender. Ela fala assim, eu quero aprender a língua do meu neto. Então, tá vendo o lado que conversa e o lado que não conversa? O quanto isso é importante? Exatamente. E assim, onde tem vontade, há caminho, né? E isso é muito bonito, porque algumas famílias que eu atendo, por exemplo, alguns pais não falantes de português, nem se interessam por português. E tá tudo bem, né? Isso, eu acho que essa coisa do aprendizado da língua é muito individual também. Mas você pode não querer aprender, mas pode se interessar de quando o seu filho fala, papai, banho, de você entender e ajustar. Porque a língua, ela é feita disso, né? Ela é feita dessa troca. E é muito bonito eu ver algumas famílias, inclusive, dos esposos não falantes de português, com um português impressionantemente bom, que é uma língua difícil de aprender, falando, ai, desculpa meu português, mas não falo tão bem, falando, tipo, conjugando perfeitamente, se comunicando com o filho. E sabe, Tani, no contexto bilíngue, é até importante que a criança veja o não falante nativo se esforçando para falar outra língua, para ela se identificar. Olha, aqui nessa casa tem mais alguém se esforçando para falar uma outra língua. Não sou só eu. Meu pai também não fala uma das línguas, ou minha mãe não fala uma das línguas. Então percebe como é sistêmico, né? Bem dinâmico esse processo. Sim, tem até... Ela vai participar de um episódio do podcast também. Tem uma mãe que é irlandesa. Ela fala um português maravilhoso. Todo mundo baba no português dela. Isso é ótimo. E ela fala em português com a filha dela, sendo irlandesa. Linda. Olha o quanto valoriza. Muito, exato. Entende que a filha já vai ter o português aqui, né? A gente esqueceu... O inglês, desculpa. A gente esqueceu de falar uma coisa legal, Tani, que é... A gente tem aqui como uma língua minoritária o
Irish, o gaélico, né? Então, eu sou tão orgulhosa das escolas primárias ensinarem, porque eu tenho uma criança que eu atendo a família, ela tem 1 ano e 2 meses. E houve esse caso da mãe ser brasileira, o pai irlandês, e ele falou: mas onde é que vai entrar o Irish aqui? Eu queria poder falar um pouquinho em gaélico. E há espaço, né? Há espaço para todas as línguas são vindas e bem vistas no contexto multilingüe. A gente tem que deixar essas questões desses mitos de que atrapalha, de que a criança vai demorar mais. Não, com sistematicidade, organização e bons profissionais ali para entrarem na rede de apoio dessa família, tudo flui. Eu tenho uma amiga que mora na Suíça e os filhos dela, eles falam 5 idiomas. Quem dera eu falasse tudo isso. E eles, pelos países que eles passaram, que eles moraram, eles foram aprendendo e foram mantendo. Então, ela faz um trabalho maravilhoso, assim, de tirar o chapéu. E eles mantêm todos os idiomas. Então, assim, De tirar o chapéu mesmo. e se dedicar, né? Total. Vamos lá. Esse ponto é um ponto extremamente importante. A gente fala um pouquinho sobre a língua de herança e crianças neuroatípicas. Legal. Hoje a gente tem um número muito grande de crianças neuroatípicas e eu acho que seria muito bom a gente fazer uma pausa aqui, falar um pouquinho deles, um pouquinho da língua de herança, né, para eles também. Algo muito interessante da gente refletir é que o diagnóstico de crianças TEAs, né, com transtorno do espectro autista, ele tem crescido, mas porque a gente tem conseguido, ainda bem, estudar melhores assessments, estudar novos caminhos. Sempre existiu muitas pessoas autistas e muitas crianças autistas, mas ainda bem que a gente está conseguindo agora diagnosticar e entender quais são os recursos que vão ajudar essas crianças. O bilinguismo ou uma língua adicional é um recurso que ajuda muito. Por quê? Se a gente pensar em estrutura da língua, o inglês, por exemplo, ele tem uma estrutura lexical muito mais fácil do que o português. Então, a gente tem muita criança autista no Brasil que usa, inclusive, um sistema robusto de comunicação, tablet, um sistema de comunicação alternativa em inglês, né? O mais importante, eu acho que é a gente tentar entender, né, para todos os contextos e principalmente das famílias neuroatípicas será que o bilinguismo ele está entrando para ser inclusivo, né, para deixar a criança entrar em contato, ou vai ser mais uma barreira na comunicação da criança? Quando eu digo uma barreira, é que a gente tem que tornar a comunicação funcional e social, né? Então, não é para a gente usar um mecanismo, um sistema de comunicação alternativa numa outra língua só na escola ou só em casa. A gente precisa contar com os parceiros comunicativos. Isso eu falo muito para as famílias, assim. Quem que são os parceiros comunicativos de uma criança bilíngue aqui? Neurotípica ou não? Neuroatípica ou não? A ciranda, né? Todos os projetos que dizem sim para uma criança TEA, né? A gente já sabe que a luta das mães e das famílias neuroatípicas, ela vai muito além do que a gente consegue citar aqui. Então, a gente não quer que elas carreguem mais esse fardo do tipo, poxa, será que se eu trouxer uma outra língua eu vou dificultar a comunicação da minha criança? Não. E mães que estão ouvindo, pais, nunca aceitem de nenhum lugar que a língua de herança de vocês está atrapalhando o desenvolvimento de fala, de linguagem ou de socialização das suas crianças, né? Se vocês ouvirem de uma instituição algo como assim, a instituição não está preparada para receber a sua criança e não o contrário. E aí vem meus parabéns, porque todas as crianças TEA que eu já indiquei para a ciranda, você abriu as portas, não só de braços, mas de coração aberto, sempre se mostrou muito disposta a adequar material, estudar junto comigo estratégias. A gente faz reuniões para ver como que a gente pode fazer a criança até tentar se socializar um pouco mais junto com os pares. E eu acho que é um diferencial, deveria ser o normal, mas é sim um diferencial que merece aqui o parabéns público, sabe? Muito obrigada. Muito obrigada por citar isso, porque, assim, realmente não é fácil, né? É desafiador, né? É desafiador fazer tudo isso. Mas é exatamente isso que você falou antes com relação à família.
não é só a criança, né? É a família neurotípica. Então, assim, a gente tenta incluir da melhor forma possível dentro da nossa rotina. E assim, eu sempre conto muito, a gente tem sempre um contato muito próximo, uma conversa muito próxima com a família. De repente, aquilo não vai funcionar exatamente como a gente planejou para aquelas crianças, mas está sendo tão acolhedor, está sendo tão afetivo com ela, deixando ela participar daquele momento, fazendo com que ela se sinta parte. A gente tenta fazer todo possível para que eles façam parte daquele momento com a gente, né? E eu falo, a gente respeita muito. Então, assim, tem muitas crianças com TEA que não gostam de textura, né? Então, a gente não vai forçar a criança a mexer com tinta, com aquele material. A gente vai criar uma outra proposta. Então, se a criança, às vezes, sai no final da aula, às vezes ele nem se interessou por aquilo, ele quis ler um livro. Então, a gente tem uma assistente que vai ler um livro com ele naquele momento, vai escutar em português, vai estar, né, está imerso no ambiente português, da nossa cultura. Ele não está fazendo aquela proposta, mas ele está ali de outra forma. E às vezes, para os pais, eu sei que para os pais da família da criança é acolhedor. Às vezes, para outros pais que olham de fora, não entendem essa situação. Mas foi muito bom você falar, porque, assim, é realmente isso. É a inclusão, né? Que deveria ser... O normal. Não só um direito, né? Mas deveria ser o normal. Exatamente. E hoje a gente tem um número realmente elevado. Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei numa sala como a gente tem hoje. Eu tenho um grupo de 12 crianças, onde 3 já são diagnosticadas, 2 estão em processo, né, dos assessments. E eu nunca trabalhei num grupo assim, né? Então, a gente também está correndo atrás. Karina, psicóloga, senta. Essa semana a gente sentou também, eu sentei com uma especialista também de educação especial. E ela também foi super querida, também falou de números atuais. A gente tem que correr atrás e fazer acontecer, né? Não é só o português. Total. Bora lá. Tem alguma coisa que eu não citei, você gostaria de citar? Sabe uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho para as famílias? Os tipos de formação em casa. O OPOL, isso de repente... Isso é bem legal. É bem legal também. Porque a gente tem dentro dos sistemas de organização, né, da língua em casa, a gente tem o OPOL, que é o One Parent, One Language. Cada pai fala a sua língua nativa com a criança. Mas, assim, minha prática clínica e alguns estudos têm mostrado que, apesar de ser o mais indicado, ele não é tão efetivo para algumas famílias. E o que eu percebo no dia a dia com as famílias é que, às vezes, por exemplo, a gente tem pais brasileiros que ambos falam português, mas a criança não está se desenvolvendo muito bem em nenhuma das duas línguas. E quando eu falo, pai, tem como você falar mais inglês com a sua criança? E a mãe fala só português? Aqui, nesse caso, não é o OPOL, né? Uhum. Mas quando acontece isso, parece que esse déficit melhora um pouquinho. Então, assim, o OPOL, ele é excelente, é o padrão ouro que a gente fala, mas aqui é muito interessante a gente analisar caso a caso, para ver qual que é o ambiente que essa criança está nascendo. Nascendo e crescendo e se desenvolvendo, né? É a casa em que ela ouve o pai sempre em reunião falando inglês? Isso é muito legal. Tem uma curiosidade que eu vou te trazer. Eu tive um caso uma vez de uma criança que ela falava português com todas as mulheres, até na rua, uma irlandesa. E ela falava inglês com todos os homens, porque ela associou que a língua era assim. Meu pai fala inglês, então todo homem fala inglês. Minha mãe fala português, então toda mulher fala português. Então, olha que interessante a gente poder explicar para as crianças, né? E uma outra coisa que eu não falei que acho que é interessante, até os 4 aninhos, a criança não entende muito o que é português, o que é inglês, ela não entende essa diferenciação do que é a língua, né, propriamente. Então, ao invés da gente falar qual o nome disso em português, a gente pode falar, vamos trocar a chavinha? Tem outro jeito de falar, né? Queria até poder escrever um livrinho sobre esses outros jeitos de falar. A criança até, ela fala de outros jeitos também, né? A criança autista, ela tem outros jeitos de se comunicar no não verbal, usando o bilinguismo, inclusive. Então, quais são esses outros jeitos de falar? A gente tem que deixar isso claro para acolher melhor as famílias, né? Uhum.
E você entrou num ponto da família ser 100% brasileira, né? Que a gente chama de famílias híbridas, né? E as Uhum. famílias brasileiras. E tem algumas que, às vezes, eu tô conversando e eu falo, eu deveria fazer parte da ciranda. Mãe, mas a gente fala já português em casa com eles, né? E aí acontecem algumas cenas dentro da ciranda que eu costumo compartilhar com eles. Porque, assim, em casa a gente se limita a um vocabulário, né? São aquelas mesmas palavras, aquela mesma rotina. E aí, quando eles vão para a ciranda, eles aprendem o vocabulário de outras famílias, de outras regiões. Ciranda tem criança do Acre, tem Isso criança é da Amazonas. ótimo, é muito bom que você E trouxe. aí eu adoro contar essa história porque um dia a criança pegou e fez assim: Tia Tani, você pode descascar para mim? Aí deu a fruta. Aí eu peguei e falei assim: você gosta de mexerica? E comecei a descascar. Aí o outro levantou a mão e falou assim: a minha mãe chama de bergamota. Não, aí ele falou assim: a minha mãe chama de tangerina. O outro, pois minha mãe chama de bergamota. Sim. Então, para mim é mexerica, então mexerica, tangerina, bergamota. Então, quem estava ali naquele momento aprendeu 3 palavras para um único objeto, né? E isso só vai acontecer se a criança for para um espaço coletivo. Sim, não há desenvolvimento de fala, linguagem sem socialização. Por isso que não tem, por isso que a nossa parceria deu certo e vai continuar por muitos anos, eternamente. Porque é uma maneira muito linda das crianças socializarem, lembrando do Brasil, sabendo quem que é Saci Pererê, sabendo o que que é festa junina, o que que é pipoca, né? E isso é o que você disse, em casa, talvez a mãe se esforce muito para fazer isso, mas a criança precisa de outros parceiros comunicativos, que vão ser outras crianças, outros pais. E falando ainda em parceiro comunicativo, Tani, eu queria deixar aqui a importância da gente trazer o idoso enquanto ferramenta essencial para o desenvolvimento de fala e linguagem das crianças. E eu não estou falando só de avô e avó, que daí o coração da mãe vai ficar agora com a culpa, tipo, Apertado. ai, eu tô longe. Não só no online, de ligar pro vô e vó, mas a gente vive agora em países muito envelhecidos. E uma visitinha que a gente dá na rua, a gente vê quanto idoso tá aí louco para conversar e interagir com as crianças, e o contrário também, né? Os estudos já estão mostrando que as relações intergeracionais de crianças com idosos, eles melhoram a capacidade de vocabulário das crianças e associado ao idoso ajuda muito na questão da reserva cognitiva, prevenção inclusive de demência, porque melhora a qualidade de vida do idoso estar em contato com a criança. E a criança nem se fala, você crescer num ambiente em que você sabe o que é diferente, tem a noção de quem é velho, quem é mais novo, quem tem dificuldade para andar, quem tem dificuldade de ouvir, quem fala sem a dentadura. Isso é excelente, né? É interessante você tocar nesse assunto, porque agora, né, a Ciranda Bray, a galerinha lá tá com o nosso bug lá, com as 4 crianças passeando, e a gente passa, nós somos a sensação ali do rolê no momento. E Bray é uma cidade onde tem muita criança e muito idoso, né, por ser uma cidade bem adaptada, e tem tanto idoso que para conversar com eles, para dar tchau, para perguntar para onde a gente está indo, e elogia, às vezes eles estão de óculos escuros, aí pergunta, vocês têm um óculos para mim? Aí eles começam a procurar, não, acho que não. Assim, sempre que para alguém, a gente para o carrinho e deixa eles conversarem também com eles. Então, o nosso trecho da ciranda até a praia, que daria 15, 18 minutos, são pelo menos uns 25 minutos para a gente chegar até o destino, porque a gente para e deixa eles darem essa atenção também, eles interagem. Também não é porque é um espaço de português como língua de herança. Durante a semana, o espaço é um child minding, então eles falam inglês também, a gente trabalha com os dois. Então, eles interagem com o pessoal na rua. É fantástico. Você entrou num ponto que eu adoro esse momento também. E eles são super agradáveis, eles querem conversar. Muito bom. Demais. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que a gente deveria compartilhar com as famílias? Eu acho que é importante a gente frisar essa importância do atendimento fonoaudiológico que a gente falou no começo, né? Boa pergunta. A questão do atendimento, desculpa te interromper, mas já vou fazer uma pergunta. Claro. Ele só funciona presencial ou dá para fazer ele online também? Bem boa essa pergunta. Bem polêmica, inclusive. A gente tem a telemedicina, o teleatendimento, como uma ferramenta que vem muito antes da pandemia, né? E ela funciona, mas com alguns critérios.
Algumas áreas da fono, como a disfagia, que é uma dificuldade de deglutição, é muito difícil a gente fazer esse manejo no online, por conta dos riscos que a comida pode ter e a criança ou o adulto, quem quer que seja a pessoa, fazer pneumonia. Mas algumas áreas, como a área do bilinguismo, a gente pode trabalhar com os pais e até com as crianças. O que eu percebo da minha prática, a partir de 3 aninhos, às vezes eu consigo já, a partir dos 3, trabalhar na sessão online. É óbvio que ela precisa ser adaptada. Eu tive que fazer curso para aprender outras plataformas para criação de jogo. Tive que aprender como que eu vou fazer para armazenar os prontuários eletrônicos das crianças. As questões de confidencialidade da gravação das sessões, né? Eu preciso adequar o meu espaço de trabalho. Não posso atender num ambiente que tem outra pessoa ali ouvindo a nossa sessão, né? A gente precisa dos pais, muitas vezes, ali do lado, para lidar com essa questão. O Zoom travou. Quem é meu paciente sabe que eu sou ruim da tecnologia. De repente, a internet travou, meu Zoom travou, o jogo travou. Mas dá para fazer e dá para fazer com muita qualidade. E o teleatendimento ele veio para diminuir fronteiras, tá? E trazer mais qualidade de vida para as pessoas, né? Eu, durante a pandemia, o começo da pandemia, estava no Brasil. E ficou emocionada de dizer isso, assim, um colega fisioterapeuta, a mãe dele queria fazer atividades de estimulação cognitiva comigo. E eu comecei a atender a mãe dele. E ali, no meio da pandemia, em alguns exercícios de língua, eu percebi uma fasciculação de língua, que é como a linguinha fica... E aí eu estudei muito neurogeriatria, né? A minha primeira pós foi nessa área de neuro, e eu falei, isso aí tá com cara de alguma doença do neurônio motor. Através de um atendimento online, ele já procurou um neurologista e ela tinha esclerose múltipla, né? Olha. Esclerose lateral amiotrófica, desculpa. Então, o atendimento por teleconsulta, ele vai ser bom se o profissional ser bom e se a família estiver disposta a engajar-se 100% no processo terapêutico, como todo atendimento. Tem muito atendimento presencial que também não dá certo. Né? Então, Bom ponto. é um ponto interessante, né? Para a gente desmistificar algumas coisas e trazer essas reflexões. Com bastante ética, seriedade. Acho que dá para fazer e é o que eu tenho feito com bons resultados há alguns anos, né? E terapia somente para as crianças ou adultos também pode fazer? Todo mundo. Eu costumo brincar que eu sou a fono do nascer ao pôr do sol. Então, só para explicar, eu amo falar sobre a fonoaudiologia, né? A fono, ela tá ali desde a fase neonatal. Quem teve bebezinho prematuro sabe a importância da fono. Seja para todo bebê, né? O teste da linguinha, que não tem aqui, enfim, mas que a gente tem no Brasil e é um dos nossos patrimônios, né? Muito importantes. O teste da orelhinha, que é o de potenciais evocados auditivos, que toda criança passa, inclusive aqui na Irlanda, tá? Aquele teste do passo ou falha, muito importante a gente saber, assim que a criança nasce, se ela tem uma perda auditiva neurosensorial. Isso faz total diferença no desenvolvimento de linguagem. Então, a fono atua com criança, adulto, com questões de voz, expressividade, deglutição, quem teve AVC, quem está envelhecendo, tem demência, Parkinson, quem quer melhorar a performance comunicativa. Para vender meu peixe da fono, gente, eu amo. Acho que todo mundo deveria se consultar com uma fono alguma vez na vida. Porque tem muitas áreas que a gente pode auxiliar a comunicação, né? E a expressão. E você estava falando antes, né? Quando a gente estava conversando, que você gosta de todas as áreas, né? Tive dificuldade, agora eu tô, né, bem mais especialista, mas tive dificuldade no meu decorrer, assim. Meu Deus, mas eu gosto de hospital, eu gosto de clínica, eu gosto de criança, eu gosto de idoso. Às vezes, quando a gente fica muito generalista, parece que a gente não sabe muito. Mas quando a gente também fica muito especialista, a gente perde coisas muito importantes que, se a gente tivesse um olhar mais holístico, a gente veria, né? Sim, com certeza. Então, para encerrar, deixa aí para o pessoal o seu contato, onde que eles podem te conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, onde eles podem agendar aí uma avaliação com você. Tá ótimo. Aproveita agora. Obrigada. O meu website está em construção, então eu tenho uma página no Instagram e no Facebook. mundodafala.camelancia, o arrobinha na frente. O meu e-mail é carina.fono.usp@gmail.com.
E vocês vão me encontrar se me mandar um e-mail. No e-mail tem o meu WhatsApp associado. Enfim, fico aqui à disposição. E no Instagram também tem o meu e-mail. Enfim, todas as maneiras que vocês podem chegar até mim. Gosto de receber carta. Sou bem old fashion. Gosto de receber postais. E tô aqui à disposição para qualquer dúvida. Obrigada por essa oportunidade. É a primeira vez, assim, que eu vim pra Irlanda com um monte de roupa de frio. E aí tá um super calor. Tive que comprar roupa para vir hoje, porque não tinha nem roupa de tanto calor. Eu quero de vestido, Tânia. Ai, Caio, eu só tenho a agradecer, porque acho que essa parceria funcionou muito. O que você está agregando para a gente, para a Ciranda, para as profissionais que trabalham na Ciranda, que você já participou e fez formação com a gente, né, para a gente, para as famílias, está sendo de extremo valor e muito positivo e muito valioso. Muito obrigada. Obrigada. Acho que uma coisa bonita de deixar assim é que a nossa comunidade brasileira é muito cheia de gente boa. E a gente precisa focar nessas pessoas boas, que a gente faz a diferença. O pouquinho que a gente faz. Nossa comunidade é linda. É linda. É linda. E aí, agora eu vou falar, eu acho que a comunidade brasileira na Irlanda é a mais unida. Olha que eu já presenciei algumas, que ninguém fique com ciúme, mas assim, é muito bonito ver o que acontece. Não, é lindo. E, assim, quando eu vim para cá para fazer o meu intercâmbio, o pessoal falava assim no Brasil: ai, não vai ficar se metendo com o brasileiro. Procura só o povo europeu para você praticar o português. O inglês, desculpa. Só procurando o povo... não fica com o brasileiro que você não vai desenvolver. Gente, do dia que eu cheguei até hoje... É o brasileiro. E é o brasileiro que ajudou a arrumar acomodação, o emprego. É o brasileiro que me ajuda hoje com a questão da Ciranda. Hoje eu vivo para o público brasileiro. Não vivo sem a minha comunidade brasileira. Gente, não adianta. Eu tenho que contar uma piada boa. Só antes da gente terminar. Manda. Que é uma piada, mas aconteceu de verdade. Eu dividi casa praticamente só com brasileiro aqui, né? A minha quinta casa... Porque eu morei... em 8 casas em 2 anos, por causa da nossa situação imobiliária, que todos sabemos, né? E aí, na minha primeira casa, os meus primeiros 5 meses, eu morava com uma gaúcha. E um dia, meu irmão ligou, e eu tava falando, mas que não sei o que é dele. Meu, você foi na Irlanda e você tá aprendendo a falar gaúchês? Porque eu tava falando assim, com sotaque, que tava bem cantadinho, uma delícia. Tá delícia. Mas a minha turma também, grande parte dos meus amigos são gaúchos. Eu falei, gente, eu vim aprender inglês e gaúchês. É maravilhoso. Já chamo de guria. É maravilhoso. É tri. A gente, às vezes, precisa sair do Brasil para entender o Brasil. Já parou para pensar? Não, é lindo, gente. E esse negócio de viver a Ciranda, para mim, eu conheci pessoas de estados que, se eu estivesse lá em São Paulo, eu não teria conhecido aquela cultura. Aquela mãe que mora no Pará e me trouxe presente da viagem de férias dela, que eu senti gosto, sabor, escutei músicas. Aí, escuto ainda, né? Presente, e daqui para frente, com certeza. Mas de que, se eu estivesse lá naquele meu mundinho ainda, eu não teria vivenciado. Lindo. Acabou que o final foi uma declaração de amor a essa questão cultural que a gente tem por onde a gente nasceu, né? Exatamente. Então, para você é importante ensinar o português como língua de herança? Excepcionalmente importante. Muito, 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 muito importante mesmo. E é uma coisa pra gente não deixar de lado na gaveta, não deixar para conversa do depois, que o filho nascer, né? Isso é muito importante. É tão importante que eu fiz meu companheiro falar português. E agora ele fala português do Brasil e português de Portugal, um pouquinho assim. Ele te chama de amor, né? Amorzinha. Amorzinha. Eu escutei ele falando amorzinho, eu falei, bonitinho. Obrigada. Então tá certo. Muito obrigada, Ká. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, que assistiu o nosso podcast. Fica aí, a gente ainda vai entrar com mais alguns outros episódios nas próximas semanas, tá bom? Obrigada. Muito obrigada.